Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal de conteúdo interativo da IRCO, o IRConnection. O meu nome é Eduardo Luque e esse é o nosso canal de entrevistas, o IRCochats. Temos o prazer de receber novamente Paula Gratão, consultora especialista na área de meditação. Paula, quais os investimentos que você tem visto na prática que as empresas têm feito nessa área do mindfulness? Olha só, isso é muito interessante porque, na verdade, em termos de investimentos, parando para pensar do ponto de vista financeiro, a gente não está falando de nada muito alto nem muito absurdo. Por quê? Porque, primeiro, existem diversas consultorias, existem institutos, pessoas qualificadas que podem ir até a empresa, fazer um bom treinamento, uma boa capacitação. Existem empresas que investiram, inclusive, em locais físicos, né? Uma sala específica para meditação, um local para meditação. Só que qual que é o maior investimento? E isso eu falo com experiência de 25 anos no mundo corporativo. Criar uma conscientização, principalmente da gestão e da liderança. Quando a gente vê os modelos que realmente deram certo em empresas, via de regra, quem veio suportando isso e realmente acreditando nisso e apoiando isso é sempre a alta gestão. E então a gente sabe que no mundo corporativo, essas coisas para realmente darem certo, tem que ter uma conscientização muito profunda da gestão. Então hoje em dia a gente tem um conceito que a gente chama de Mindful Leadership. Ou seja, a liderança atenta, a liderança consciente. É um conceito que parece um pouco utópico, de verdade. Eu acho que quando a gente fala de tudo isso parece só um pouco utópico. Mas a gente vê as gigantes, as grandes empresas que obviamente, têm um outro tipo de segmento de negócios, são empresas que foram criadas em um outro mundo, vamos dizer assim, as empresas de tecnologia, as empresas de mídias sociais, mas elas conseguem provar que isso funciona, que isso é um fato quando você consegue capacitar as pessoas e fazê-las se autoconhecer. Então, em tempos de tanta modernidade, tanta tecnologia, a gente ainda percebe que o fundamental, o essencial está no mais básico. Ou seja, as pessoas se conhecerem, as pessoas olharem nos olhos umas das outras, as pessoas conhecerem umas às outras. E quais as empresas que você poderia trazer para nós no sentido de exemplos, tanto fora do Brasil como aqui, que já adotaram com sucesso esses conceitos? Isso é muito bacana, né? Porque, obviamente, quando as pessoas pensam nisso, elas já vão falar Google, LinkedIn, Facebook, Twitter, e é uma verdade, essas grandes empresas de tecnologia, essas empresas que vamos dizer que negócios novos, o mundo de novos negócios vieram, elas trouxeram, elas implementaram, mas felizmente hoje em dia a gente pode falar que existem outras empresas em outros segmentos que também já perceberam quanto isso é importante. A gente pode falar aqui no Brasil da Vivo, a gente pode falar da Target, que é uma varejista, e até banco. Então o Goldman Sachs é um exemplo de um banco que hoje em dia já entendeu o quanto isso pode ser bom, o quanto isso pode trazer qualidade de vida para os funcionários, o quanto isso pode ser realmente motivador e trazer frutos. E mesmo um banco, hoje em dia, a gente pode citar que tem feito essa jornada de estruturar de uma forma diferenciada os programas que a gente chama de qualidade de vida, né? Porque as empresas, de uma forma geral, falam bastante do bem-estar e da qualidade de vida, mas a gente percebe que, via de regra, são programas que dependem também muito do formato que é implantado, do apoio que é feito, mas eu acho que quando a gente fala de algo tão profundo que é o autoconhecimento e o autodesenvolvimento, realmente precisa de um apoio e uma estruturação maior. Mas os benefícios, claro, que eles vão ser um pouco mais a médio e longo prazo, mas eles são muito importantes, eles são visíveis nessas empresas. Então, essas empresas, eu tenho essa percepção que, felizmente, cada vez mais as empresas vão compreender o quanto isso é válido e vão incorporar. Mas hoje em dia, essas grandes empresas que estão na vanguarda, elas têm demonstrado resultados muito importantes. Aqui no Brasil, a gente tem o Grupo Gaia também, que é uma empresa que também atua em vários segmentos, começou na parte financeira e hoje em dia atua em outros segmentos, mas é uma empresa
que veio completamente trazer conceitos muito novos do que pode ser o mundo corporativo, de como podem ser feitas as relações dentro de uma empresa. Então a gente tem muitos exemplos muito bons e a tendência é que fique cada vez melhor. Eu tenho ouvido depoimentos de profissionais que vêm se reinventando ao longo da carreira e eles dizem o quão importante foi a questão deles terem o ócio, o tempo para buscarem essa criatividade na sua auto-reinvenção. E você agora colocou conceitos muito interessantes e importantes desse contexto no ambiente corporativo voltado para as questões do mindfulness e atenção plena. Mas na prática, Paula, como que a gente consegue convencer os empresários de que isso tudo faz sentido dentro desse ambiente de alta competição, globalizado, em que cada vez mais as metas elas tendem a ficar acima de todo o resto que a gente tem que lidar no dia a dia, né? Essa é uma pergunta bastante pertinente, porque realmente, né, a gente vive nesse mundo acelerado, no que a gente chama do mundo VUCA, que o tempo inteiro está mudando, e os grandes desafios hoje em dia dos gestores das empresas é se adaptar, que prioridades, é muito projeto, né, muita coisa, e a gente tem que, o que eu implanto, o que faz sentido, enfim. Mas tem uma questão bastante importante que a gente precisa sempre se lembrar, né? Tanto o mundo, quanto as empresas, quanto tudo, são feitos de seres humanos. E se a qualidade de vida dessas pessoas não está boa, nada vai estar bom. Então, teve um artigo que mexeu bastante com o mundo corporativo, enfim, um artigo internacional de um pesquisador de Stanford que saiu esse ano e o nome dele era "O trabalho está matando as pessoas e ninguém se importa". E ele trouxe dados, né, nesse artigo como, por exemplo, gastos que foram informados, enfim, pelo Instituto Americano de Estresse, em torno de 300 bilhões de dólares por ano em tratamentos de estresse. Então a gente está falando em mais de R$1 trilhão. E aí ele começou a trazer dados de empresas e de licenças e de doenças que as pessoas estavam apresentando e mais de 50% era devido ao estresse. No ambiente de trabalho, estresse na forma de se relacionar. O ponto essa aceleração, isso tudo que acontece no mundo hoje em dia é causado por nós mesmos, obviamente, por conta da forma como a nossa sociedade está sendo mudada a cada dia, né? A gente vive hoje o que os filósofos modernos chamam de modernidade líquida, ou seja, tudo muda o tempo inteiro. E obviamente as pessoas elas estão reagindo a isso, não de uma forma muito boa, porque aqueles momentos de introspecção, de reflexão, de calma e de silêncio que são absolutamente necessários à atividade do ser humano estão se perdendo. Né? E principalmente aqui no Ocidente. No Oriente, a gente percebe que lá existe uma preocupação, um foco maior nesses momentos, tanto que a meditação vem do Oriente. E é absolutamente necessário. Nós precisamos reencontrar o equilíbrio. Adotar essas práticas não é nada perto de nenhum outro projeto que a empresa possa querer implantar. Mas o retorno financeiro, vamos dizer assim, que não vai ser financeiro, ele vai ser também, porque obviamente uma pessoa melhor produz mais e de uma forma geral isso cascateia e vai ser visto, isso é fato. Mas a parte do intangível é o que muitas vezes as pessoas não percebem. E é isso o que hoje em dia percebe-se que é o mais valorizado. Então eu preciso realmente focar mais nesse ser humano. E eu sei que um ser humano melhor, mais equilibrado, ele vai me trazer melhores resultados, porque a qualidade de vida dele vai estar melhor em todos os aspectos, não só no mundo corporativo. É só um reflexo, é só um efeito colateral. Eu espero que vocês tenham tirado um grande proveito dessa nossa conversa. Eu adorei ter conversado com a Paula. Dentro das nossas carreiras, nós precisamos estar constantemente nos reinventando e as empresas, para que possam buscar um foco de renovação e inovação, também precisam se reinventar. Gostaria de agradecer mais uma vez a Paula e conto com a participação de todos vocês na nossa próxima conversa. Até lá!